A paz do Senhor, meus queridos irmãos, eu sou o pastor Antônio Filho, sou pastor auxiliar na cidade de Coroatá, cujo presidente, pastor Josias Gomes. Nós queremos, nesta oportunidade, cumprimentar também o nosso pastor presidente da nossa SEADEMA, pastor Francisco Soares Raposo Filho. Também cumprimentar o nosso coordenador da Secretaria de Educação Cristã, o nosso querido pastor Rosivaldo Cardoso. Nesta manhã nós queremos meditar na lição de número 13, aos 29 de junho de 2025, que vai ser a nossa próxima lição, que o tema é Renovação da Esperança. E o textuário diz assim: E 8 dias depois estavam outra vez os seus discípulos dentro, e com eles Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio deles e disse: Paz seja convosco. João 20, 26. A verdade prática diz assim: a ressurreição de Cristo representa o ápice da esperança. A nossa meditação nesta segunda-feira é João 20, verso 3 a 8, que fala sobre João testemunhou e acreditou na ressurreição de Cristo. Se encontra em João 20, verso 3 a 8, que diz assim: Então Pedro saiu com os outros discípulos e foram ao sepulcro, e os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais apressadamente do que Pedro, e chegou primeiro ao sepulcro. E abaixando-se, viu no chão os lençóis, todavia não entrou. Chegou, pois, Simão Pedro, que o seguia, e entrou no sepulcro, e viu no chão os lençóis, e que o lenço que tinha estado sobre sua cabeça não estava com os lençóis, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, e viu e creu. Pois bem, meus queridos irmãos, nesta manhã nós queremos meditar e trazer ao coração dos nossos queridos ouvintes, dos nossos irmãos, a meditação em relação à nossa segunda-feira, de falar sobre a renovação da esperança, tendo base João 20, verso 3 a 8, que fala dessa carreira, desses dois discípulos, Pedro e certamente João. Diz que os dois corriam junto para ir ao sepulcro, para observar, porque havia tido uma notícia de Maria Madalena e de outra Maria, dizendo que Jesus já tinha ressuscitado. E eles não tinham ainda visto, com isso não tinham acreditado, e correram para ver se a história era verídica. Porque na sociedade dos judeus, na sociedade ali na sua época, a crença da ressurreição, alguns criam e outros, a maior parte, não cria que havia ressurreição. Mas nós vamos observar que os dois discípulos correm lá, os dois correm junto, porém João chega primeiro, não entra no sepulcro, e Pedro chegando entra no sepulcro. E ao observar os lençóis, observar o lenço, ele identifica que os lenços estão à parte, está separado, dobrado. E segundo a cultura, quando os lenços estavam dobrados à parte, dizia que aquela pessoa que tinha se hospedado em uma casa, deixado os lençóis de um lado e os lenços à parte, estava dizendo que voltaria novamente a se hospedar naquela casa, ou que voltaria para ali. Jesus, ao fazer esse ato, você vai observar que João, observando isto, a Bíblia diz aqui que ele viu e creu, porque ali era um sinal da ressurreição de Jesus. Nós vamos observar que o textual, ele vai falar que 8 dias depois também, que é uma prova cabal que Jesus tinha ressuscitado, você vai ver que os discípulos estão reunidos, e uma vez Jesus aparece, Tomé não estava, e a outra vez Tomé vai estar presente com as portas fechadas, e Jesus entra, mesmo as portas fechadas, Jesus entra e saúda-os, dizendo: paz seja convosco. Então eles observam Jesus, e Jesus faz várias aparições. A ressurreição de Cristo, meus queridos irmãos,
representa o ápice da esperança, como diz a verdade prática. Se Cristo não ressuscitou, seria vã a nossa fé, disse Paulo. Mas nós temos convicção, pela palavra de Deus, que Cristo ressuscitou. E Cristo ressuscitado, na verdade, é a prova cabal, né, que todo cristão deve ter no seu coração, uma renovação, uma esperança viva, renovada, de que a sua fé não é em vão, pois certamente Cristo ressuscitou, morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para a nossa salvação. Que Deus nos abençoe e que nesta manhã você venha crer, assim como João creu que Jesus ressuscitou, e a sua ressurreição é a esperança da nossa vitória. Deus abençoe em Cristo Jesus.